Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Apostando em NBA. E nessa playlist nós vamos trabalhar um pouquinho sobre quais elementos são relevantes para analisar uma partida pré-jogo e ao vivo. Então, saber como se preparar para um jogo, para fazer uma aposta, o que é relevante, o que é interessante e como se posicionar ao vivo, que é a melhor parte do jogo, é aí onde a gente ganha alguma vantagem em relação às casas de aposta. Então, eu sou Eduardo Batista, esse aqui é o Apostando NBA, sejam bem-vindos ao canal. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, nosso vídeo de hoje é sobre como analisar uma partida. Existem vários elementos que devem ser ponderados e não isoladamente, eles devem ser olhados juntos. Dentre eles eu destaco aqui o primeiro, o mais básico, aquele que todo apostador iniciante vai ver, é a posição no time da tabela, né? Pega lá o número 1, Utah Jazz contra o último da conferência tal. Minnesota Timberwolves, a galera vai em peso no Utah Jazz, mas será que isso é interessante? Depende, existem outras coisas que devem ser olhadas junto. É um elemento importante? Sim, mas os demais vão abrir a mente de vocês para aquilo que vai colocar vocês em uma posição de maior vantagem em relação à casa de aposta. O primeiro deles é o race, né? a race de vitórias ou derrotas dos últimos 5, 10 jogos, dá uma ampliada para entender o que está rolando naquele time. Por que é importante saber essa race? Porque eventualmente o time está em primeiro, mas ele perdeu um jogador por lesão, um determinado motivo, sei lá, faz com que bagunce o vestiário, uma possível trade, alguma coisa assim, e aquele time desanda, tirou a liga. Então não adianta olhar a posição do time no campeonato sem olhar como ele está se comportando recentemente. Além disso, tá? Outro elemento muito importante, tá? Tem muito mais peso para mim, é o back-to-back. Como a temporada da NBA é uma temporada muito longa, eventualmente os times jogam em dias consecutivos. Isso tem um peso, tá? Isso custa caro. Pega elencos mais curtos, ou pega eventualmente um time que jogou uma prorrogação num jogo defensivo, pau comeu, né? Ombro a ombro, aquele jogo tensionado. Será que esse time tá nas mesmas condições do adversário, que tá descansadaço lá em casa, só esperando o adversário vir daquele jogo moído da noite anterior? Acho que não, né? Então tem que ponderar isso também. Outro elemento muito importante, assim, que não dá para descartar, é o matchup, tá? Matchup é como casa o jogo entre as duas equipes. Explico para vocês aqui trazendo o exemplo do Brooklyn Nets. O Nets é um time que tem um dos melhores ataques da liga hoje, Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, mas é um time que cede muitos pontos. Então tem que entender que quando o Nets jogar contra times defensivamente muito prolíficos, talvez o Nets vai ter dificuldade no ataque. Só que a defesa do Nets a gente sabe como é. Não é uma defesa tão confiável, especialmente dentro do garrafão. Então esse matchup tem que ser ponderado. E aqui já fica uma dica. Em jogos do Brooklyn Nets, busquem as pontuações, tá? Busquem over pontos dos pivôs adversários. A defesa do Nets ainda não conseguiu encaixar, por mais que tenha trazido com a saída do Jarrett Allen, trouxe André Drummond, mas o time ainda sente muita falta, não tá assim, ó. O ataque adversário está produzindo muito dentro do garrafão. Isso tem custado caro a Brooklyn. Então entendam esse fator para conseguir trabalhar também a análise de vocês. Outra coisa muito relevante são 3 coisas que formam uma métrica que eu gosto muito, que são os pontos por posse de bola. O que são essas coisas que formam pontos por posse de bola? 1, pontos, basicamente. 2, o pace, né? Então às vezes você vai pegar um time e é bom para trabalhar under-over, tá? O Memphis Grizzlies sem o Ja Morant é um time que tem uma transição muito lenta. É um time que tem um pace lento, controla a posse, usa todo o tempo até arremessar.
isso muda um jogo que às vezes tem uma estatística over para um jogo under. Estejam ligados nisso. Pontos por posse de bola. E entendam, se esse jogador sai, como é que o time se comporta. A gente vê hoje a era das duplas, né? Sem Anthony Davis, como que o Lakers tem se comportado? Agora sem LeBron James, como o Lakers tem se comportado? Entendam isso, porque isso vai levar vocês para outro nível. E para fechar, elemento importantíssimo é a escalação. No dia, busquem nos sites especializados. A gente vai deixar aqui embaixo o RotoWire, é o site que a gente utiliza, tá? Vai lá em NBA Lineups, Daily Lineups, vai ter lá exatamente quais jogadores estão out, né? Quais estão fora, quais estão em dúvida, quem está confirmado. Se você não tiver essa informação, não dá para apostar. Ah, mas o time é melhor, não sei o que, não dá, cara. É tipo jogar pôquer às cegas. Tu sai perdendo, porque a casa de apostas está sempre à frente. Então fica ligado nisso, utiliza esse conhecimento para chegar no jogo ao vivo e saber tomar as melhores oportunidades. Trago aqui o exemplo de ontem, tá? Ontem, Dallas Mavericks enfrentando o Minnesota Timberwolves. O Wolves é um dos piores times da liga atualmente. E Dallas saiu perdendo demais, saiu perdendo muito. O que aconteceu? Abriu uma brecha para trabalhar a favor de Dallas que não tinha pré-jogo. Então, ao vivo você consegue fazer novas apostas, né? Ou levar toda a sua aposta para ao vivo, deixando uma margem de segurança, digamos assim, em relação àquilo que foi precificado pré-jogo. Beleza? Em seguida a gente vai ampliar essa playlist, vai abrir cada um desses temas, expondo exatamente o que é, como achar, onde encontrar, e tudo para colaborar para a leitura de jogo de vocês. Like no vídeo, inscreva no canal, comenta aqui, comenta se tu concordou, né, meu velho, porque não adianta daqui a pouco tu pensa uma coisa diferente, ou tu tem aquela pimentinha, aquela cereja do bolo para acrescentar, traz pra gente que a gente vai trabalhar, vai produzir mais conteúdo. A gente tá aqui para isso, valeu? Abraço para todos aí, até a próxima.